Olá, que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. Saudações em Cristo da parte do presidente da nossa convenção, o pastor Arnaldo Candeias, e também saudações de todos os membros da mesa diretora. Eu aproveito o ensejo para enviar saudações em Cristo do meu pastor presidente, pastor Kemuel Sotero. A lição de hoje tem como tema Assembleia de Jerusalém. Trata-se de uma reunião na igreja em Jerusalém. O texto áureo diz-nos da seguinte forma: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Atos 15 e versículo 28. A verdade prática fala-nos da seguinte forma: em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização. Como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Em resumo, então, a verdade prática é a lição em poucas palavras. Isso que é a verdade prática. Então, a igreja, ela é tanto um organismo vivo, espiritual, movido por Deus, pelo seu Santo Espírito, mas ela também é uma organização. Ela tem parte burocrática, administrativa, é uma organização, ela tem normas, ela tem regra. Então, igrejas que não têm regra é uma bagunça, ela não cresce, ela não tem estrutura, né? Os crentes são frangalhos nas mãos das heresias, nas mãos dos hereges, não tem identidade. A pessoa fala que é evangélica, você olha para a pessoa, não tem linguajar de crente, não tem postura de crente. Você olha para a pessoa, o comportamento da pessoa, você dá uma olhada externa para a pessoa, parece mais, muitas vezes, uma prostituta, um assaltante, do que uma pessoa que serve a Cristo Jesus. E você se espanta quando a pessoa fala que é evangélico. Por quê? Frequenta essas organizações, vamos assim dizer, sem estrutura, né? Então, a igreja, ela é um organismo espiritual, onde as suas normas são pautadas pela Santa Escritura, mas também ela é uma organização. Então, ela tem suas normas, tem seus costumes, tem suas tradições, e é muito importante que para a maturidade cristã a gente entenda isso. Quando começamos a frequentar uma igreja evangélica, se a gente não entender isso logo de princípio, a gente fica como folha seca, levada por qualquer vento. Você deve reparar que ultimamente tem crescido muito o número dos desigrejados. São pessoas que até se convertem, até têm um primeiro contato com o evangelho, mas como os líderes dessas comunidades se preocupam apenas com o organismo e não pensam na organização, essas pessoas não recebem estrutura de igreja, essas pessoas não recebem fundamentos de igreja, e então elas têm dificuldade de se firmar numa comunidade local. Elas não se firmam nem na fé cristã, sabe? Por quê? Porque elas não foram devidamente orientadas para elas compreenderem que a igreja, ela é um organismo, mas não é só organismo, ela é também organização. Então esse pêndulo traz equilíbrio quando a gente entende isto, né? Há igrejas, por exemplo, há pessoas que já têm 10 anos de crente, não sabem nem como ser um membro de uma igreja. Acha que batizou já é membro, sabe? Não entende o aspecto administrativo da organização. Não entende, se você vai mudar de uma igreja, a pessoa já nem leva mais carta de transferência. Sabe o que é isso? Falta de entender o que é organização. E a organização dá uma identidade à pessoa. A organização dá à pessoa o perfil de igreja. Por exemplo,
se a pessoa é assembleiana, então a pessoa tem um perfil dessa organização chamada Assembleia de Deus. Se a pessoa é presbiteriana, ela tem uma norma de conduta da presbiteriana. Então é uma organização, não é um órgão. O organismo é a igreja lavada, remida pelo sangue de Jesus. Faz parte dela todas as denominações que servem a Cristo conforme a palavra de Deus ensina a Bíblia, né? Tendo a Bíblia como única regra de fé e prática. Então essas pessoas pertencem à igreja de Cristo, ao organismo vivo de Cristo. Agora, a organização é necessária. E é fácil explicar um pouco sobre a organização. É fácil. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil, nós temos uma igreja evangélica chamada Igreja Cristã Maranata. Essa igreja, ela tem o mesmo perfil. Você, quando você olha para uma pessoa, você logo identifica as irmãs, os irmãos, porque eles têm um jeito de ser igreja, eles têm um linguajar, eles têm uma veste, eles têm um comportamento. Então até o cabelo das irmãs mais ou menos o mesmo estilo. Por quê? Então, quando uma pessoa entende o que é a organização, ela se estrutura melhor na vida cristã. Então, isso é muito importante. A leitura bíblica em classe dessa lição está em Atos, capítulo 15, versículos de 22 a 32. Esses 10 versículos aqui mostram a necessidade, né, da igreja se reunir para poder tratar os seus assuntos em uma assembleia, em uma reunião. A igreja, ela foi fundada em Atos capítulo 2, com a chegada do Pentecostes. Porém, a igreja começou a crescer muito e por causa da perseguição de Atos 8, o povo então seguiu para Antioquia, o povo seguiu para outras partes, fugindo da perseguição, e foram crescendo núcleos da igreja, e crescia não só entre os judeus, mas crescia também entre os gentios, a ponto de Pedro ter uma experiência na casa de Cornélio. Foi a lição passada, um gentio que se converte. As pessoas que lá vão acompanhar acabam sendo também batizadas com o Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em novas línguas, em outras línguas. Então Pedro percebe que Deus estava aceitando os gentios, né? Povos não judeus, gentio é um povo não judeu, aceitando não judeus tal qual aceitava também o judeu. Mas os judeus, como eles se achavam exclusivistas, os judeus, como eles achavam os únicos que detinham a mensagem de Deus, eles então começaram a querer judaizar a igreja cristã. A igreja cristã, ela nasce no seio do judaísmo, mas quase que o judaísmo torna a igreja o seu túmulo, quase, mas Deus não deixou, né? Então em Atos 15 aqui nós temos uma problemática. Em Atos 15, é aí que entra a nossa lição de hoje. Qual era a problemática? Vou ler aqui, Atos 15, versículo 1. Então alguns dos que tinham descido da Judéia, judeus, ensinavam assim aos irmãos: se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Aqui, eles queriam que os não-judeus circuncidassem, fizessem o rito da circuncisão para que fosse salvo. A salvação, segundo esses irmãos, não era só em Cristo. Tinha que obedecer os ritos judaicos. E então logo isso trouxe ali uma polêmica, e os irmãos, Pedro já tinha visto que Deus tinha confirmado os gentios sem a circuncisão, então já começou um confronto, né, doutrinário, e eles se reúnem em Jerusalém para poder tratar desse assunto, porque uns diziam uma coisa, mas na prática os próprios apóstolos estavam vendo doutrinariamente que o evangelho não estava disponível apenas para os judeus, que os gentios também estavam recebendo do Espírito Santo de Deus. Deus estava aceitando
os gentios sem a circuncisão. E aí eles se reúnem para tratar desse assunto. Então é aí que surge o concílio em Jerusalém. Algumas pessoas falam que foi a primeira convenção em Jerusalém, né, nos modos da época. Eu prefiro o termo concílio. Eu prefiro o termo, foi o primeiro concílio. Por quê? Concílio é um termo onde os obreiros se reúnem objetivamente, especificamente, para tratar de assuntos doutrinários. As convenções, elas não se reúnem só para tratar de doutrina, elas tratam diversos outros assuntos. O que nós lamentamos é que nos dias odiernos, em que vivemos, que as convenções, não todas, mas muitas delas, se reúnem mais para politicagem e até para política secular do que para tratar os assuntos inerentes à igreja. Crescimento, você vê, nas pautas das convenções, dificilmente você vê lá na própria pauta assuntos doutrinários. Eu, por exemplo, sou presidente do Conselho de Doutrina e sou pastor há 26 anos. Então, nesses 26 anos, pouquíssimas vezes eu vi na pauta da convenção, tanto convenção regional, estadual, como convenção geral, poucas vezes nós vemos na pauta da convenção assuntos doutrinários, né? Não é que não tem, tem, mas são raros. Então, como objetivo da convenção, das convenções, não é só tratar de doutrinas, o termo concílio, para mim, cai melhor, porque concílio implica em tratar apenas, exclusivamente, assuntos doutrinários. Então, eu prefiro dizer o concílio em Jerusalém, uma assembleia dos obreiros da igreja para tratar um assunto doutrinário. Motivos que levaram, alguém poderia perguntar, né, que alcançando o nosso primeiro objetivo da lição, quais são os motivos que levaram às controvérsias? Quais foram os motivos? O primeiro motivo que levaram às controvérsias foi o crescimento da igreja. O primeiro motivo foi pelo poder do Espírito Santo. Não foi por homens. Não foi programado pela liderança que a igreja expandisse para os gentios. Não, foi por Deus. Deus suscitou uma perseguição. E por causa da perseguição, os crentes espalhavam. E agora, quando eles iam espalhados, eles tinham uma consciência cristã muito grande. Eles iam por onde eles iam? Eles pregavam o evangelho de Jesus Cristo. Nos anos 80 e 90, cada crente tinha essa consciência. Onde o crente estava, seja no trabalho, na escola, fosse na rua, no ponto de ônibus, ali estava uma testemunha de Cristo. Eles pregavam, bastava puxar conversa, eles já começavam a convidar a pessoa para a igreja, começavam a falar do evangelho de Cristo. Hoje, os crentes estão parecendo mais agentes secretos de Jesus. A pessoa está parada num ponto de ônibus, numa fila de terminal, numa fila de banco, você começa a falar de Jesus, tem crentes ali, ninguém fala nada, calado ficam, calado continuam, nem se manifestam, que são evangélicos. Você olha para eles, pelo estilo, pelo estereótipo, você não sabe nem se a pessoa é crente. Se falar, você vai tomar até um susto. Você, evangélico, desse jeito, né? Que parece mais um mundano. Então, por isso que as pessoas, se calhar, estão sendo agentes secretos, porque se comportam como mundanos, e então depois não tem moral para poder falar de Jesus onde quer que seja, né? Mas os crentes naquela época não eram assim. Então, por causa então, da expansão do evangelho, motivados pela perseguição, houve o crescimento da igreja. Então a igreja começou a crescer entre os gentios, entre os judeus, forasteiros. E então agora houve uma questão que a doutrina não estava uniforme. Estava um doutrinamento desuniforme. Então a primeira questão é que houve o crescimento da igreja, eles precisavam reunir para unificar a doutrina. Depois, temos aqui o próprio relato missionário. Quando nós
olhamos para Atos, no capítulo 11, tem um relato missionário aqui. No capítulo 15 também tem um relato missionário. E mostrando nesse relatório como que o evangelho chegou até os gentios. E aí, por que daqueles comportamentos? Então, em primeiro lugar, quais os motivos que levaram as controvérsias? Primeiro, a expansão. E segundo, relatório dos próprios missionários. Terceiro, o que levou a essa controvérsia foi o legalismo judaizante. O que é judaizantes? Líderes judeus que queriam implantar goela abaixo o judaísmo até entre os cristãos. Não, vocês têm Jesus como Salvador, tudo bem, vocês creem em Jesus, mas se vocês não se considerarem, vocês não vão ser salvos não. Tem que guardar sábado, vocês têm que praticar essas práticas judaizantes aí. Se vocês não fizerem isso, não vão ser salvos não. Então aí Pedro e os demais irmãos sabiam que não era assim, então, por isso, então, houve as controvérsias. 3 são os motivos da controvérsia. Primeiro, o crescimento da igreja por causa da perseguição. Segundo, porque aí foi além fronteiras, saiu do judaísmo e foi para os gentios. Segundo, o relatório dos missionários confirmando que Deus estava agindo na vida dos gentios. E terceiro, a cobrança dos judaizantes. A cobrança dos judaizantes. Vamos aqui para o segundo ponto da nossa lição, o debate doutrinário. Quais foram as perguntas que os apóstolos, quais foram os argumentos, que os apóstolos apresentaram? Quais os argumentos que os apóstolos apresentaram para poder resolver essa questão, basta dar uma olhadinha aqui para Atos 15, quando essas notícias chegam aqui, versículo 2, está aqui versículo 2, diz assim: tendo tido Barnabé e Paulo não pequena discussão e contenda contra eles quem? Os judaizantes, aqueles que queriam implantar a goela abaixo do judaísmo, resolveram que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos, aos anciãos, sobre aquela questão, vendo? E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Frígia e tal. E agora, versículo 4. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pelos da igreja, pelos apóstolos, anciãos, que eles anunciaram com grandes coisas, Deus tinha feito entre eles, entre os gentios. Alguns, porém, das seitas dos fariseus, aí começa aqui a falar, se vocês não se consideram como manda a lei de Moisés e tal. Aí, versículo 6, congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. E aí agora começou aqui, eles começaram a expor. Aí, aqui começa logo o relatório, a palavra de Pedro, o argumento de Pedro, tá? Havendo grande contenda, levantando-se Pedro, disse-lhe: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para os gentios, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Então Pedro fala, Deus deu ao gentio o Espírito Santo como nós. Então a gente não pode querer exigir que eles se circuncidem, porque antes deles se circuncidarem, Deus já confirmou que recebeu eles, que já os recebeu. Então Pedro demonstra aqui que a igreja gentia tinha sido recebida por Deus sem a circuncisão. O primeiro argumento. Então, respondendo aqui o objetivo 2, quais foram os argumentos dos apóstolos? Primeiro, Pedro responde que pela presença do Espírito Santo, pela confirmação do Espírito Santo, batizando as pessoas com o Espírito Santo, Deus estava recebendo a igreja gentia sem circuncisão, sem guardar ritos de Moisés. Tá? Pedro testifica, Pedro comprova, Pedro é testemunha. Depois, a experiência da fé, a experiência do Pentecostes na fé dos gentios. Aqui,
quando o Espírito Santo batiza, quando Jesus batiza as pessoas com o Espírito Santo, e elas profetizam os dons espirituais. Os dons espirituais são manifestos. Tá? E Pedro fala, gente, não tem como negar, porque o Espírito Santo, na casa de Cornélio, Atos 10, depois também Atos 11, Pedro testifica isso. Tá? Então, em primeiro lugar, Pedro dá testemunho de que Deus estava confirmando por meio do Espírito Santo. Segundo, por meio dos dons. Terceiro, a fundamentação profética da fé gentílica. Pedro, ele levanta, Pedro fala aqui, Atos, na verdade não é Pedro, Tiago. Quando está concluindo essa assembleia em Atos 15, Tiago, ele que era o pastor de Jerusalém, o contrário de que o pessoal fala que Pedro foi o primeiro papa, porque não lê a Bíblia, né? Porque quando nós lemos Atos capítulo 15, em primeiro lugar, não existe lugar nenhum na Bíblia dizendo que Pedro está acima dos demais apóstolos, que Pedro é o sumo pontífice, né? Não existe isso. Se Pedro fosse o líder, ele não tinha sido enviado pelos apóstolos. Chefe não é enviado, chefe envia. Então, nós vemos que Pedro foi enviado. Só basta ler Atos 11, você vai perceber, Atos 10, né? Atos 10 e 11, que Pedro é enviado pela igreja. Quem fica em Jerusalém e envia todo mundo é Tiago. E aqui no capítulo 15, você percebe que Tiago é o último a falar. Ele conclui a reunião. Então, quem é o último a falar numa reunião é a pessoa que tem a maior, que preside, a maior autoridade. Todos falam e o presidente conclui ali a fala, falando por último. Então, entendemos aqui então que o pastor, o líder, era o Tiago. Atos capítulo 15, versículo 13. E havendo eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo, varões e irmãos, ouvi-me. Simão, falando de Pedro, Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. E agora aqui, Tiago cita, não é vai citar não, tá gente? Tem gente que fala, isso aqui é um erro de português e é também um erro bíblico. E a Bíblia vai dizer, e Tiago vai citar, vai citar, então não citou ainda? Né? Quando eu nasci, Tiago já tinha citado isso aqui, ó. Então é sempre no presente, Tiago cita, ou citou. Então nesse caso aqui, Atos capítulo 15, Atos 15, versículo 15. E com isso concordam os profetas, as palavras dos profetas, como está escrito, Tiago dizendo. E Tiago diz assim, aqui Tiago cita Amós 9, versículo 11 e 12. É uma profecia que está lá. Aí Tiago fala, o Antigo Testamento dos profetas já estava dizendo sobre a salvação entre os gentios. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-los-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas as coisas. Aqui, Tiago fundamenta o seu sermão na Bíblia, dizendo, gente, vocês têm que entender que é profético a salvação entre os judeus. E agora, eles terminam esse discurso no versículo 22, diz assim, então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões entre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia. Aqui vai enviar alguns irmãos, né, a Antioquia. Então, só nos ponto 2 da lição, debate doutrinário, nós temos aqui uma questão crucial, que é a questão da circuncisão, já falei, né? E respondendo aqui a pergunta do segundo objetivo, quais foram os argumentos que os apóstolos apresentaram? Primeiro, Pedro apresenta o argumento de que Deus estava aceitando os gentios batizando com o Espírito Santo. Segundo, Deus estava aceitando os gentios
através dos dons espirituais, tá aqui, Pentecostes na fé dos gentios, os dons espirituais. E terceiro, o argumento dos apóstolos é fundamentar no Antigo Testamento, citando Amós 9, de 11 a 12. Tá? São os argumentos que os apóstolos usaram. Tiago não falou de boca para fora, ele cita a própria Bíblia, ele fundamenta, ele não inventa que os gentios estavam sendo aceitos por Deus. Não, ele fundamenta na própria Bíblia. Tá? Por isso, muito perigoso, igreja que tem ensinamento, que tem doutrina, fora da Bíblia. Onde está isso na Bíblia? Então, igrejas que não fundamentam suas normas, suas doutrinas fora da Bíblia, essa igreja não é apostólica. Porque os próprios apóstolos fundamentavam na Escritura. Tiago faz isso, citando Amós 9, e versículos 11 e 12, aqui em Atos 15, né? Atos 15 é a palavra de Tiago, e ele está citando Amós 9, 11 e 12, ok? O terceiro ponto da lição, para terminar, está assim: a decisão da Assembleia de Jerusalém. Aqui é a conclusão. Qual a importância da direção do Espírito Santo na resolução de problemas? Cabe essa pergunta nesse ponto 3 aqui, que é o terceiro objetivo, né? Decisão da Assembleia em Jerusalém. Para tomar essa decisão foi tomada na direção do Espírito Santo. Por quê? Porque olha só, olha qual foi a decisão no final. A decisão foi assim, ó, capítulo 15, versículo 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Ou seja, a conclusão desse concílio, dessa reunião doutrinária, consiste nisso aqui, ó. Não impõe encargo algum, senão essas coisas necessárias. 2 pontos. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, né? Idolatria, imagens, essas coisas. Do sangue, né? De comer sangue. Da carne sufocada, carne sem ser sacrificada, sem o sangue ser derramado. E da fornicação, quer dizer, da prática sexual com as pessoas que não são casadas. Da fornicação. Destas coisas fareis bens, se vos guardardes, bem vos vá. Ó, aí encerra aqui a reunião com as palavras de Tiago, falando assim: nós não vamos circuncidar, nós não vamos guardar sábado, nada disso. Só essas coisas necessárias. Quais são? Versículo 29. Se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, idolatria, de comer sangue, de carne sufocada e da fornicação, prática sexual ilícita, né? E aí só isso que ele fala. Isso nós vamos, só isso. Aí o concílio encerra desta forma. Mas é interessante que quando a decisão final do concílio está assim: na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Note aqui que a Assembleia reunida, o que os apóstolos estão dizendo? Que quem eles vieram não tinha carta na manga, eles vieram, não impuseram questões pessoais, eles discutiram o assunto de espírito livre, aberto, sem estarem armados. E no decorrer da reunião, o Espírito do Senhor foi acalmando os ânimos. O Espírito de Deus caiu naquele lugar, o temor de Deus caiu, e eles perceberam que o Espírito Santo conduzia a reunião. E eles então concluem: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Por quê? Eram questões culturais, doutrinárias, quase que impossíveis de entrar no acordo. Mas como o Espírito Santo tomou conta da reunião, não teve de pancadaria, discussão, xingando um ou outro, nada. A fala foi de alto nível. Eles conversaram, e também os judeus cristãos que estavam ali entenderam e souberam da marcha ré. O problema é quando um crente ou quando um obreiro vai para uma reunião e agora quer impor o seu pensamento na força da opinião pessoal. Não é sensível para entender o direcionamento do Espírito Santo. Quem sabe eu estou enganado? Quem sabe eu não estou certo? Quem sabe o Espírito Santo tem um novo caminho para a igreja? Então a gente tem que ser sensível à voz do Espírito Santo quando participarmos de uma reunião.
Que tem gente que é opiniudo, carnudo, sabe? Opiniudo assim, aquela pessoa é teimosa. Irmão, crente cheio do Espírito Santo não é teimoso. A gente tem que saber discernir a direção do Espírito Santo. E a igreja soube. E por isso que o apóstolo, então Tiago diz, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Eles entenderam que o Espírito Santo dirigia a igreja. Então qual a importância da resolução, do Espírito Santo na resolução de problemas? Qual a importância? Primeira importância, traz paz. Segunda importância, traz unidade. Unidade, porque quando é o Espírito Santo, traz unidade. Terceira importância, livra de discussão, pessoa ficar com raiva. Né? Então são importâncias que o Espírito Santo tem na resolução de problemas. Não é assim? Agora aqui a lição fala que sobre essa orientação, né, do Espírito Santo, e o parecer final da Assembleia foi que as coisas ficaram tudo bem, porque o Espírito Santo está na direção, trouxe paz, trouxe unidade. Quando o Espírito Santo, qual a importância do Espírito Santo na resolução de problemas? Traz unidade, traz paz, traz aceitação. Quando não está tendo muita aceitação, às vezes é melhor suspender o assunto para um tempo de oração, trazer um assunto numa outra reunião, do que ficar forçando a barra, ou usar de artimanha para poder aprovar certos assuntos. Uma vez, eu participei de uma assembleia, de uma determinada convenção, em que o horário regulamentar para terminar a assembleia era 5 horas da tarde. E havia passado 5 minutos do horário regulamentar, alguém pediu uma questão de ordem. O presidente que dirigia aquela convenção, de propósito, assim, falando a linguagem popular, malandro na condução da Assembleia, com malandragem, com esperteza, entre aspas, ao terminar, aí deixou passar do horário de propósito, deixou o assunto muito importante, o assunto que ele queria ser aprovado, por final, combinou com os dele por trás, para ficar, e aí quando já tinha esgotado o tempo da Assembleia, o que ele falou? Ele falou assim, olha, eu vou dar 15 minutos para o pessoal tomar um café, tomar uma água, e depois voltaremos. Como já era muito tarde, a maioria, era um plenário grande, a maioria dos pastores que ali estavam foram embora. Por quê? Porque já estava esgotado o horário. As pessoas estavam cansadas e com muita fome. Depois, quando voltou só o uso do presidente. E agora não tinha oposição. E agora, aquela minoria esmagadora, aquela minoria mesmo, vergonhosa aquela minoria, o assunto foi aprovado por unanimidade. É claro que todo mundo tinha ido embora com essa expertise aí, que eu não sei se é expertise, né? Do tal presidente que fez isso. Eu, como um obreiro novo, ao ver aquilo, eu fiquei chocado. Eu achei, na minha opinião, faltou honestidade. Na minha opinião, faltou sensibilidade. Houve ali malandragem naquilo. Deus não está nesse tipo de situação. Aprovou o que a pessoa queria que aprovasse, diferente da Assembleia em Jerusalém. Eles trataram o assunto com seriedade, com obridade, com fidelidade, e agora eles sim puderam dizer, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, porque não tinha questões humanas ali, pareceu bem ao Espírito Santo. Deus estava presente naquela reunião. Se nossas assembleias, se nossos concílios, nossas reuniões ouvirem a voz do Espírito Santo, se fizermos, não com carta na manga, mas nos rendidos com honestidade, as coisas, aí sim, o Espírito Santo vai dirigir. Eis aí a importância do Espírito Santo dirigir as reuniões. Que fiquemos na dispensação do Espírito Santo e não usando de subterfúgios carnais, até de interesses pessoais, para conseguir aquilo que pessoalmente queremos e que não está agradando a Deus. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre de situações como estas. Então, assim sendo, a lição termina falando dessa importante concílio em Jerusalém. Então, o que
norteou foi a presença do Espírito Santo. E assim, depois que eles concluem, a conclusão, olha, versículo 29, né? Que 28 e 29. Na verdade, pareceu bem o Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Capítulo 15, versículo 28. Versículo 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue e da carne sufocada, da fornicação, dessas coisas dessas coisas fareis bem, que vos guardades. Bem, vos vá. Termina. Tendo eles então despedido, terminou, partiram para Antioquia, juntando a multidão, entregaram a carta. Que carta? A carta que continha a solução doutrinária. A carta, agora, que por onde eles foram, olha, foi definido lá em Jerusalém que a doutrina para a igreja cristã agora é essa. Tinha um tratado. Como nós temos, né, na Assembleia de Deus, esse tratado aqui, ó, essa aqui é a nossa carta. É a declaração de fé da Assembleia de Deus. Aqui está as doutrinas da Assembleia de Deus. Aqui entregaram essa carta, entregaram a carta, e quando leram, alegraram-se pela exposição. Depois, Judas e Silas, também que eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Então, gente, vamos obedecer e tal. Aí, capítulo 16, versículo 4. E quando iam passando pelas cidades que eles entregavam para ser... E quando iam passando pela cidade, lhes entregavam para serem observados os decretos, ou a carta, que havia sido estabelecido pelos apóstolos anciãos em Jerusalém. A doutrina tinha sido combinada, estabelecida, todo mundo agora tinha uma norma. Os crentes não faziam o que dava na cabeça. Tinha uma norma escrita. Nós aqui temos a declaração de fé. Sinceramente, eu fico pensando, como é que tem gente que ainda fala que eu não concordo, que eu não... Então, meu irmão, como é que alguém diz que é assembleiano e prega, ensina coisas fora da declaração de fé? Entre as coisas, a declaração de fé fala sobre o livre-arbítrio dos anjos. A declaração de fé fala que a imagem e semelhança do homem, mesmo o homem estando no pecado, o homem não perdeu a imagem e semelhança do homem desviado, caído, ímpio, foi ofuscada pelo pecado, mas ele não perdeu totalmente. Está aqui na declaração de fé. Então, como que alguém ainda ousa pregar, ensinar contra a declaração de fé, dizendo que o homem do pecado não tem mais semelhança de Deus? A declaração de fé diz que tem. Entende? Então, essas coisas, a gente fica pensando até que ponto essas pessoas não conseguem obedecer os tratados conforme Atos 15 ensina. Porque o pastor tem que ser exemplo dos fiéis, tem que obedecer. Então, irmãos, queridos, que Deus nos abençoe. E tal como os apóstolos, que tinham uma carta, nós, na Assembleia de Deus, também temos a carta. Declaração de fé da Assembleia de Deus. Aprovado na convenção, como um concílio que foi feito na convenção. Do jeito que foi feito em Atos 15, foi feito também na convenção. Um concílio para tratar de doutrinas. Aqui está. Se você não tem, recomendo. Adquira a carta. Adquira a declaração de fé. E que Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.